Começa agora o debate com os principais candidatos ao governo do Distrito Federal. Já estão presentes aqui na TV Brasília. Correio Brasiliense nas eleições 2018. Boa tarde, está no ar o debate Correio Brasiliense nas eleições 2018 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Boa tarde aos candidatos e a você que nos acompanha para decidir o seu voto. Este debate está em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, nos canais do Correio Brasiliense, em transmissão simultânea. Estão presentes os 7 candidatos que, de acordo com a lei eleitoral, têm o direito de participar. São eles: Eliana Pedrosa, do PROS. Rogério Rosso, do PSD. Alberto Fraga, do Democratas. Fátima Souza, do PSOL. Isso, Rodrigo Hollenberg, do PSB. Ibanez Rocha, do MDB. E Júlio Miragaia, do PT. Este debate terá 4 blocos. O primeiro com perguntas dos jornalistas do Correio Brasiliense. O segundo e o terceiro serão de confrontos entre os candidatos, confronto direto. E o quarto e último bloco com as considerações finais de cada um deles. Veja as regras agora em detalhe. Vai funcionar assim. No primeiro bloco, os jornalistas do Correio Brasiliense perguntam aos candidatos. Ana Maria Campos, Helena Mader, Vicente Nunes e Denise Rotenburg vão perguntar e também escolher outro candidato para comentar. Eles se dirigem ao centro do debate. O candidato que responde ao jornalista terá 2 minutos. O comentário do oponente, 30 segundos. E o candidato que respondeu ao jornalista volta com 30 segundos de réplica. No segundo e terceiro blocos, o embate direto, candidato pergunta para candidato. A ordem sorteada previamente na presença dos assessores. Os candidatos frente a frente terão 1 minuto para perguntar e 2 minutos para responder. Réplica e tréplica terão 1 minuto cada. Detalhe, o candidato pode responder até 2 perguntas em cada bloco. E se algum candidato não for escolhido, poderá falar durante 2 minutos sem direito à réplica ou tréplica. O quarto e último bloco será destinado às considerações finais dos candidatos. A ordem definida em sorteio prévio e cada candidato terá tempo cronometrado de 1 minuto e meio. Agradecemos a presença de todos os candidatos e pedimos que os tempos sejam respeitados. Sobre o direito de resposta, uma comissão vai analisar os pedidos que serão dados apenas em casos de ofensa pessoal. Veja as regras. Advogados e a direção do debate formam o comitê julgador. O direito de resposta deverá ser pedido somente pelo candidato durante o intervalo. E, se for concedido, o candidato terá 45 segundos para se manifestar e deve se ater estritamente ao tema que motivou o pedido. Aos candidatos, eu reitero que o direito de resposta será concedido apenas em casos de ofensa pessoal. Vamos começar. A jornalista Helena Mader, do Correio Brasiliense, escolhe para quem dirige a pergunta e também qual candidato vai comentar. Bem-vinda, Helena. A candidata Eliana Pedrosa e quem vai comentar é a candidata Fátima Souza, por favor. Candidata Eliana, candidata Fátima, por favor, dirijam-se ao centro do nosso debate, por gentileza. Por favor, candidata, Helena. Sua família é dona de empresas prestadoras de serviço que têm contratos com o poder público. Uma delas, a Dinâmica, faturou mais de 400 milhões de reais na última década nesses negócios com o GDF. E também há contratos dessas empresas com tribunais, como o TJDF, e também com o governo federal. A senhora já disse em ocasiões passadas que, se eleita, as suas empresas, as empresas da sua família, não terão mais negócios com o governo. Eu gostaria de saber da senhora exatamente como isso vai ser feito, já que há contratos que estarão em vigência até o final do ano que vem. Esses contratos vão ser rescindidos com a demissão dos trabalhadores e eventuais impactos nos serviços públicos, ou esses contratos serão mantidos e a senhora, como governadora, vai acabar liberando recursos para suas próprias empresas?
A segurança jurídica é um princípio que eu quero estabelecer claramente no meu governo. Então, se algum contrato estiver em vigor, ele chegará ao seu fim e, ao término dele, a empresa não participará da nova licitação. Essa é a minha proposta e quero dizer um pouco mais, que é muito importante que nós valorizemos hoje os empresários. Os empresários hoje estão, assim, fugindo de Brasília, com dificuldades para tirar suas licenças de funcionamento, com muita dificuldade para acesso ao crédito aqui no Distrito Federal, e por isso nós estamos enfrentando um desemprego muito grande. Hoje, mais de 300 mil pessoas procuram emprego e não sabem mais aonde procurar. Então, o governo do Distrito Federal tem que ser muito firme para trazer novas oportunidades, e o nosso governo quer trazer, através da indústria do turismo, esse reavivamento dos empregos, das oportunidades, porque é a indústria que mais rapidamente emprega. E nós vamos procurar trazer grandes eventos nacionais e internacionais para que as pessoas aqui tenham oportunidade do emprego, enquanto as empresas que nós vamos atrair tenham tempo de maturidade, de se instalar, de construir seus prédios ou de alugar seus prédios para abrir novos empregos aqui no Distrito Federal. Essa atenção especial aos empregos é muito importante, não apenas no quesito oportunidade, mas isso repercute diretamente na saúde e no bem-estar das famílias. É com esse tônus que nós queremos conduzir o governo do Distrito Federal. Um governo de oportunidades, um governo que as pessoas, com o suor do seu trabalho, vai poder levar comida à sua mesa. É assim que nós queremos proceder. Candidata, a senhora tem mais 13 segundos, se a senhora quiser utilizar esse tempo. Bom, então eu vou avançar um pouquinho mais, dizendo que nós queremos trazer indústrias limpas que não poluam aqui o Distrito Federal e que são matrizes novas e que poderão trazer muitos empregos, principalmente para a juventude. Candidata Fátima, 30 segundos. Candidata, aí reside a diferença da senhora comigo. Eu sou uma gestora pública a serviço da população, a serviço do bem público e não a serviço dos empresariados. Os empresários, eles sentarão à mesa do nosso governo como parceiro. E tenho certeza que o setor produtivo dessa cidade estará de forma tranquila, porque o nosso governo será dialógico em cima das reais necessidades da população e não dos interesses de empresas privadas de nenhum candidato. Agora, candidata Eliana, 30 segundos para a réplica. Por favor, eu peço que o tempo seja respeitado. O empresariado, necessariamente, ele não é inimigo do Estado. E não uma pessoa que não é empresário não quer dizer que faz mais bem ao Estado do que ao empresário. Eu acho que essa lógica que nós temos que mudar. O Brasil sempre cresceu com essa noção de que o empresariado é errado. E é por isso que nós ficamos atrás. Os Estados Unidos progrediu, a Europa progrediu, a Ásia progrediu, e nós ficamos nesse reme-reme, com medo de sermos empresários, com medo de assumir o protagonismo da economia do Brasil. Acabou, candidata. Muito obrigada às candidatas. Por favor, retornem aos seus lugares, porque agora a Denise Rotenburg, jornalista do Correio Brasiliense, vai escolher um candidato para perguntar e também um para comentar. Denise, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Simone. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o candidato Rogério Rosso e quem comenta é o candidato Alberto Fraga. Por favor, candidatos, dirijam-se ao centro do debate. Candidato Rosso, em 2016 o senhor concorreu à presidência da Câmara contra Rodrigo Maia, do Democratas, e naquela época, na sala da liderança dos Democratas, o hoje candidato Alberto Fraga comentou para quem quisesse ouvir que tinha visto um vídeo onde o senhor aparecia recebendo dinheiro de Durval Barbosa. Eu quero saber se essa história é verdadeira, como é que o senhor responde a isso, o senhor teme que esse vídeo apareça aí ao longo da campanha, se é que ele existe. Obrigada. Obrigado. Primeiro, gostaria de parabenizar o Correio por essa oportunidade, cumprimentar todos os candidatos e candidatas, que nós temos um debate sempre propositivo. De fato, um deputado de primeiro mandato, como eu, ser lembrado por mais da metade da Câmara, por um conjunto de partidos, para dirigir, para presidir a Câmara dos Deputados nesse momento, era uma honra muito grande e um grande desafio. Eu estava concorrendo exatamente com um deputado do Democratas, deputado do mesmo partido do deputado Fraga. Infelizmente, né, eu tenho que dizer isso na frente do Fraga, ele mentiu,
o Fraga mentiu. Jamais na minha vida pública eu tive qualquer tipo de assunto negativo, muito pelo contrário, prezo pela honestidade que vem de família. E o próprio colaborador, ele, num texto colocado oficialmente, ele também desmentiu o deputado Fraga. Infelizmente, aqui no Distrito Federal, existe uma fábrica do submundo da política, onde algumas pessoas querem atingir e denegrir a imagem de pessoas sérias, de pessoas honestas, de pessoas que se sobressaem pelo seu trabalho, pela sua dedicação ao Distrito Federal. De modo que eu sempre estive tão tranquilo, sou o candidato ao governo do Distrito Federal, já fui candidato, já fui governador na fase mais difícil que o Distrito Federal passou, que em 2010, um governo sem comando, serviços públicos absolutamente paralisados e a espada da intervenção federal ali próximo de chegar na população do Distrito Federal. E é com muito orgulho, não tenho nenhuma condenação, nunca fui réu, nenhuma denúncia, e é nesse ponto que eu digo que não me importa mentira. Quanto mais mentem sobre mim, mais eu tenho vontade de trabalhar pelo Distrito Federal. Candidato Fraga, 30 segundos. Bem, primeiro dizer que eu não menti. O que eu disse, vou repetir aqui. Eu disse que teria visto o Francinei, numa delação, afirmar que tinha editado os vídeos com relação ao Rogério Rosso. Eu estava numa posição muito complicada, até mesmo por ser amigo do Rogério Rosso, e disse o seguinte, que olha, que eu vi vários vídeos, eu vi, e me neguei a comentar o assunto. Por isso eu quero aqui dizer com todas as letras, não menti no que eu disse. As minhas declarações estão gravadas e eu disse, seu tempo acabou. Foi o que eu disse. Então, Rogério Rosso, réplica. Agora reitera que nunca viu nenhum vídeo, até porque não existe. Jamais existiria, jamais existiu qualquer questão desse tipo contra mim, contra a minha pessoa. Seria impossível, uma vez que eu tenho a honestidade, o zelo pela coisa pública com muito rigor. Quem me conhece, quem convive comigo desde o setor privado, sabe o rigor que eu tenho com a coisa pública. Portanto, com muita tranquilidade, a honestidade fará parte do meu governo, acima de tudo, a transparência e a honestidade. Obrigada, candidatos. Por favor, podem retornar aos seus lugares. A próxima a perguntar agora é Ana Maria Campos, a jornalista do Correio Brasiliense. Vai escolher um candidato para perguntar, para responder a pergunta dela e também um para comentar. Boa tarde a todos. Eu quero fazer a pergunta ao candidato Rodrigo Hollenberg e o candidato Júlio Miragaia comentaria. Por favor, candidato. Candidato, as pesquisas indicam que 70% da população de Brasília rejeita o seu governo. Isso mostra que muitos brasilienses acreditam que o senhor não está no caminho certo. Talvez isso seja decorrente de que alguns compromissos que o senhor fez na campanha de 2014 não puderam ser cumpridos. Eu me lembro de um que o senhor fez em relação a uma nova política, a uma nova relação com a Câmara Legislativa. Mas a gente vê que os deputados distritais ainda trocam votos na Câmara por cargos nas administrações regionais. E a gente vê que ainda há suspeitas de corrupção em pequenos contratos nessas administrações. Eu queria perguntar para o senhor, como é que a gente pode acreditar que um segundo mandato vai ser diferente e se o senhor pode dar uma nota para o seu governo? Olha, Ana, em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer muito grande. Quero parabenizar o Correio Brasiliense por essa iniciativa. Eu quero dizer que hoje a rejeição à política e aos políticos, ela é generalizada. E a população tem toda a razão. Todos esses escândalos que vêm acontecendo sucessivamente no país acabam fazendo com que as pessoas desacreditem da política. Mas se você perguntar hoje individualmente por candidato, você vai perceber que essa rejeição ela é generalizada. Portanto, eu quero dizer com muita tranquilidade, nós fizemos o que precisava ser feito para colocar a casa em ordem. Nós pegamos a maior crise econômica da história do país, a maior crise política da história do país e tivemos coragem de fazer as coisas que precisavam ser feitas. Hoje, quando a gente compara Brasília com outras unidades da federação, que estavam em situação melhores do que nós no início do governo, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, a gente percebe ali os salários atrasados e aqui os servidores recebendo rigorosamente em dia.
Por outro lado, vários avanços, como a construção de um novo hospital da criança, como o trevo de Triagem Norte, como a resolução da crise de abastecimento de água no Distrito Federal, como a infraestrutura em locais como Sol Nascente, como Porto Rico, como Buritizinho, como Vicente Pires, a criação de 16 mil novas vagas em creches e na educação infantil. Portanto, eu tenho muita convicção que nós avançamos, não fizemos tudo aquilo que nos comprometemos a fazer, mas quero deixar claro, no país da Lava Jato, da Dracon, da Pandora, uma nova política é governar com honestidade e governar com responsabilidade. E é o que nós estamos fazendo. Agora, quem vai dar a nota para o nosso governo é a população no dia 7 de outubro. Nós estamos dialogando com ela, ouvindo ela, reconhecendo, recebendo com humildade as críticas, mas sabendo que nós avançamos num ambiente de muita dificuldade da cidade e do país. Candidato, o senhor tem 30 segundos para comentar. Eu vou pedir que vocês fiquem um de frente para o outro, por gentileza. Ok. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde aos leitores do Correio. Inicialmente, Rodrigo, eu acho que não é verdade essa questão de que todos os políticos, né, estão com descrédito junto à população. A gente tem mesmo aí o ex-presidente da República com quase 50% das intenções de votos válidos, né? Isso tem que ser relativizado. A segunda questão é que você recorrentemente tem responsabilizado a herança que você recebeu aqui no Distrito Federal. Eu acho que você tem que apontar a solução para os problemas. Seu tempo acabou? Seu tempo acabou, candidato. Por favor, candidato Rodrigo Hollenberg, 30 segundos. Olha, Júlio, com todo respeito, a população sabe como nós recebemos a cidade. Era um rombo de 6 bilhões e 500 milhões de reais. 3 bilhões e meio de dívidas, que já pagamos praticamente toda, e 3 bilhões no buraco no orçamento, que nos obrigou a tomar medidas duras para colocar a casa em ordem. E agora eu posso dizer para você, digo com muita tranquilidade, agora com a casa arrumada, nós vamos poder fazer muito mais por você. Porque se conseguirmos fazer essas coisas da forma que pegamos, certamente faremos muito mais, começando uma situação melhor. Obrigada, candidatos. Próximo a perguntar agora é o jornalista Vicente Nunes, do Correio Brasiliense. Vicente escolhe um candidato para perguntar e outro para comentar. Obrigado, boa tarde a todos. A minha pergunta é para o candidato Ibanez Rocha e quem responde é a candidata Eliana Pedrosa. Candidato, o senhor vem reiterada... Por gentileza, só um minutinho, Vicente, por favor. Ok, obrigado. Vocês podem ficar de frente um para o outro, por gentileza. Vicente. Candidato, o senhor vem reiteradamente dizendo que é a novidade da política, que é diferente de todos os concorrentes, mas o senhor é candidato do MDB de Michel Temer, de Eduardo Cunha, de Tadeu Filipelli, de Gedel Vieira Lima, que está preso na Papuda. Também é aliado do Ciro Nogueira, do PP, que é acusado de corrupção pela Operação Lava Jato, e de Celina Leão, denunciada dentro da Operação Dracon, que investiga a máfia das UTIs. Que novo é esse? Quem garante que, com aliados tão notórios, o seu governo não vai ser tomado pela corrupção? Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Correio Brasiliense por essa oportunidade, agradecer a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, e dizer que Ibanez Rocha é sim um novo, advogado, ex-presidente da OAB, um homem que sempre lutou pela legalidade e que sempre plantou no Distrito Federal essa semente. Eu estou muito tranquilo em relação a todas essas pessoas, porque não existe partido corrupto, existem pessoas corruptas. E é para isso que eu acredito na força do Poder Judiciário, acredito no Ministério Público atuante, e eu tenho certeza que aqueles que tiverem os seus problemas com a justiça, eles certamente vão responder perante a justiça, e assim como esse que você citou, que já estão na Papuda ou que já estão presos pela Operação Lava Jato, eles também vão pagar com as suas penas. Agora todos, e aí eu sou um defensor da Constituição, têm o direito constitucional de se defender, com ampla defesa, contraditório, e tem todos os direitos constitucionais garantidos. Agora não tentem me colocar nesse pacote. Eu não sou um homem desse pacote. E eu tenho que concorrer através de um partido político. E aqui eu aponto que pouquíssimos partidos políticos nesse país não têm algum nome envolvido num caso de escândalo ou corrupção. Agora, não existem partidos políticos criminosos, existem pessoas criminosas. E se nós, da boa política, não tivermos coragem de atravessar essa fronteira para lutar pelos direitos da sociedade, certamente não haverá boa política e as pessoas mais carentes certamente vão continuar pagando essa conta. Eu venho para fazer diferente, venho para fazer de forma limpa, com essas mãos aqui bem limpas, e elas vão continuar assim por
todo o mandato que eu vou assumir a partir do dia 1º de janeiro. Então, cada um com seu pecado. Não tentem colocar em mim o pecado dos outros. E eu confio no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário sabe muito bem que me terá como um grande aliado na caça à corrupção e na caça aos corruptos. Tenho certeza que no meu governo não haverá corrupção. E se aparecer, tenho certeza que será punido. Candidata, 30 segundos. A verdade é essa. Toda a população do Distrito Federal, não é diferente do Brasil, está totalmente insatisfeita com os rumos da política. Essa política que trouxe tantas notícias que decepcionaram o povo, como as questões trazidas pela Lava Jato. Mas esse novo que a população procura é aquele nome novo, mas um novo que não traz em si a mácula da corrupção e que trabalha, e tem trabalho para mostrar, que tem conteúdo, que tem propostas, que tem uma posição positiva. Seu tempo acabou, candidata. Bom, eu estou muito tranquilo porque eu sou esse novo, deputada. Eu tenho certeza que sou esse novo que vem da sociedade civil organizada para resgatar tudo que a política deixou de ruim para todos nós. Eu estou muito tranquilo nessa campanha, muito feliz. Vou fazer uma eleição propositiva, discutindo com os candidatos e discutindo com a população as propostas que o Distrito Federal precisa para resgatar a nossa política e devolver ao povo do Distrito Federal com muita sabedoria e com muita competência. Obrigada, candidatos. Helena Mader agora volta e escolhe mais um candidato para responder a sua pergunta e também outro candidato para comentar. Helena. Eu vou fazer a minha pergunta para o candidato Alberto Fraga e gostaria que o candidato Rodrigo Hollenberg comentasse, por favor. Vocês podem olhar um para o outro, por gentileza, de frente, os candidatos Alberto Fraga e Rodrigo Hollenberg. Candidato, o senhor tem feito um discurso a respeito da necessidade de corte de gastos, até para honrar alguma das suas promessas de conceder reajuste para várias categorias, né, como policiais, bombeiros e PMs. Só que, como deputado federal, o senhor ficou entre os deputados que mais gastaram recursos da verba indenizatória. Só no ano passado foram quase R$400 mil, com despesas como aluguel de carros, contas altas de telefone e investimentos para divulgar a própria atuação. Como governador, o senhor vai manter essas mesmas regalias que teve como parlamentar? Bom, quero agradecer também a oportunidade, parabenizar o Correio por esse debate e dizer o seguinte: é evidente que eu não faço esse discurso demagógico. Eu defendo que um parlamentar tenha que ter bons salários para exatamente não se meter em corrupção. Criticar a verba de gabinete eu estaria aqui preocupado se eu tivesse usado a verba de gabinete para pagar funcionário e receber de volta. Não, a gente gasta porque um mandato de um parlamentar, ele realmente é custoso. Você tem que pagar informativos, você tem que fazer várias ligações, isso tudo, no meu entender, é sim justificável. Agora, o que não se pode é você usar a verba de gabinete para outras finalidades, né? Então, no governo, o que é que nós pretendemos fazer? A grande preocupação nossa é com relação ao crescimento do pagamento da folha. Isso é uma preocupação. Tem candidato que está prometendo mundos e fundos, dizendo que vai dar aumento para todo mundo no primeiro dia de governo. Eu acho que o primeiro dia de governo, ele está, vamos dizer assim, é mais propício que no primeiro dia de governo você apresente as medidas, assinar um decreto, mas você dizer que vai dar o aumento, a mentira tem perna curta. Nós sabemos que a folha de pagamento hoje está em 82% do que o GDF arrecada, e isso realmente precisa ser um pouco estudado. Eu vou contratar a Fundação Getúlio Vargas para fazer um estudo sobre o que pode ser cortado no governo, e nós temos convicção que a máquina precisa ser enxugada, a máquina precisa ser reduzido um pouco esses excessos. Uma coisa nós vamos fazer, nós vamos cortar esse excesso de carros que tem. Eu não vou andar de helicóptero, como por exemplo o governador gastou 5,6 milhões de helicóptero nos 3 anos, e no primeiro ano foi 1,6 milhões. Pegou o governo quebrado e gastou demais com algo que poderia ser, que é, no meu ver, supérfluo. Olha a diferença entre nós. Eu, como senador, eu não gastei nem R$1 de verba indenizatória. E no meu governo,
O helicóptero serve para fazer transporte de órgãos, para combater a grilagem de terras. E no nosso governo, já no primeiro ano, nós economizamos 1 milhão de litros de gasolina. Essa é a diferença, Fraga, entre eu e você. Eu não fico no discurso, eu vou para a prática. A minha prática é coerente com o meu discurso. Como senador, não gastei nenhum real de verba indenizatória. Você não gastou R$1, mas em compensação você também não trouxe R$1 de verba para o GDF, que é essa a função principal de um senador. O senador tem que parar com esse discurso de estar economizando verba de gabinete, etc. E a função principal do senador é trazer recursos para o Estado. E isso não aconteceu, por isso eu lamento muito. Aí é onde eu digo que o mandato do senador fica muito caro, quando você tem a obrigação de trazer recursos e nunca trouxe um centavo. Ok, candidatos, por favor, respeitem os tempos. Agora, Denise Rotenburg vai perguntar mais uma vez, escolhe um candidato e também outro para comentar. Denise. Bom, obrigada, Simone. A minha pergunta é para a candidata Fátima Souza e quem comenta é o candidato Ibanez. Por favor, dirijam-se ao centro do estúdio. Eu peço que vocês fiquem de frente um para o outro. Candidata, o seu partido tem defendido muito a candidatura do ex-presidente Lula, o direito dele de concorrer nessas eleições. Mas por que não, então, dar esse direito a outras pessoas que também estão condenadas, muito já em segunda instância, como é o caso de Eduardo Cunha, Jim Argelo, José Roberto Arruda, Antônio Palocci? Essas pessoas estão em curso aí, muitas delas na lei da ficha limpa, que não permite a candidatura de condenados em segunda instância. A senhora é contra a lei da ficha limpa? Não, eu sou a favor da ficha limpa. A posição do meu partido, do PSOL, é defender Lula em liberdade para que ele possa ter direito de prestar conta à sociedade dos grandes acertos e erros do seu governo. Por um lado. Por outro, todos vocês sabem que juristas da direita e da esquerda têm colocado dúvidas em relação ao processo de Lula. E mais, não sou eu que estou dizendo, juristas de todos os campos, repito, de direita à esquerda, não tem prova. Lula está sendo julgado por uma posição política. E mais do que isso, ele está sendo julgado de forma tão rápida em relação aos demais que a nossa entrevistadora, quem me fez a pergunta, a jornalista, acabou mencionando. Então, a justiça não pode ser para uns menor do que para outros. A justiça tem que ser para todos. E, neste caso, o Brasil inteiro e o mundo inteiro sabe que Lula está sendo injustiçado. Estão tirando o direito de Lula de ser candidato, de ir às ruas, de provar sua inocência, dizer que o povo faça o julgamento real. E mais, a justiça não pode ser política. A justiça tem que fazer o seu papel, que é cumprir a Constituição brasileira nas suas normas constitucional, do direito de ir e vir do sujeito. Então, estão tirando o direito de Lula de ser candidato e de provar que nas urnas ele será legitimado ou não. Até porque todos vocês sabem que estão nos acompanhando que hoje Lula é o candidato nas pesquisas que estaria no primeiro lugar e ganharia no primeiro turno. Então, tirar esse direito de Lula, de fato, é uma forma de injustiça, sem que o processo dele, quero reafirmar aqui, tenha provas conclusivas. Então, não mistura Lula com todos esses nomes que a nossa jornalista nos colocou. Acabou o seu tempo. Candidata, por favor, candidata. Bom, eu estou muito em paz com esse assunto, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu represento, foi quem encampou a lei da ficha limpa. E eu defendo a lei da ficha limpa como um instrumento de limpeza para a sociedade. Esse é o instrumento da sociedade para tirar os maus políticos. E todos esses que foram citados pela jornalista, certamente estão pagando pelos seus crimes. Eu acho que a política tem que ficar com essa turma toda de fora. Nós que temos a ficha limpa, candidata, é que temos que participar da política. Muito obrigado. Por favor, Fátima. Veja, nisso eu tenho acordo contigo, que nós defendemos a ficha limpa. O que nós não defendemos, advogado Ibanez, caro candidato, é que seja injusto com o processo de Lula. Está confirmado que não tem provas, está confirmado que a perseguição é de ordem política.
E com isso, nós temos que dizer aqui nesse debate, e tenho dito nas ruas, o que estão fazendo com Lula é tirar dele a possibilidade de enfrentar o seu povo, de enfrentar os nordestinos, de enfrentar toda a população do Brasil, em que fez Acabou Lula... seu tempo, candidata. Por favor, voltem aos seus lugares. E agora Ana Maria Campos volta para mais uma pergunta. A jornalista do Correio Brasiliense agora escolhe quem vai perguntar e quem vai comentar. Minha pergunta é para o candidato Júlio Miragaia e o candidato Rogério Rosso comenta. Por favor, dirigindo-se ao centro, um de frente para o outro, por gentileza. Por favor, enquanto ela pergunta. O senhor foi presidente da Codeplan, né, o órgão de planejamento do Distrito Federal no governo de Agnello Queiroz, que foi um governo muito marcado por denúncias e irregularidades. Posso citar aqui o Mané Garrincha, que é um exemplo de um gasto de 2 bilhões de reais e num elefante branco que hoje muito pouca gente sabe o que fazer com ele. E posso citar também como exemplo de irregularidade o sistema penitenciário do DF. Foi no governo Agnello que condenados do mensalão, como José Dirceu e Delúbio, tiveram regalias na Papuda. E um ex-senador, Luiz Estevão, também conseguiu construir uma ala para que ele e outros presos ilustres pudessem cumprir pena. Eu queria perguntar o que o senhor faria diferente? Como seria o seu governo diferente disso tudo que aconteceu? Ana Maria, inicialmente, né, eu acho que nós devemos fazer um debate político voltado para a solução dos problemas da nossa cidade. A gente está vendo aqui as perguntas em torno sempre de denúncias, né? Existe um denuncismo na sociedade brasileira e a população quer saber de propostas para Brasília, né? Então aqui a questão do Estádio Nacional, por exemplo, que foi mencionada, né? Eu já estou ouvindo um outro valor, porque era 1 bilhão e 300, aí subiu para 1,5, 2 bilhões. Na verdade, isso é um departamento que tem que ser tratado pelos órgãos de fiscalização, pela justiça, e eu não vejo realmente dessa forma. Eu acho que o problema do Estádio Nacional tem que ser visto do ponto de vista do que fazer com o Estádio Nacional. Isso é mais importante, né? Se houve algum desvio, porque até agora, ao que eu saiba, isso envolve não só o governo Agnello, mas envolve também o governador Arruda, envolve também, de alguma forma, até o Rogério Rosso, que foi nesse processo também governador por um período, né? E eu não compartilho dessa visão, né? Eu acho que a gente tem que discutir os problemas de Brasília. Se tem órgão investigando, e se isso daí, se for provado alguma irregularidade, algum desvio, então que se apure e que se pague, desde que seja um processo isento. É importante isso também. Eu acho que nós não podemos pré-julgar ninguém, e aí eu acho que a gente entra numa situação de denuncismo, né, na sociedade brasileira, que não ajuda em nada, repito, não ajuda em nada a resolução dos graves problemas que a gente tem na sociedade brasileira e brasiliense. Eu espero que aqui a gente possa fazer um debate de propostas para a cidade, de propostas na área de saúde, de propostas na área de educação, na área de segurança pública, na área de emprego. Temos 320 mil desempregados. A população quer saber sobre isso. O que a gente está trazendo aqui de proposição para que a gente possa equacionar os problemas centrais de Brasília e não ficarmos aqui acusando A, B ou C. Isso não leva... O tempo acabou, candidato. Rosso, 30 segundos. Bom, Júlio, essa questão de combate à corrupção deve ser uma questão de Estado, não de um outro governo. Tem que ser uma questão central em todos os governos, uma questão absolutamente de Estado. Importante registrar que em 2010, a licitação do estádio Mané Garrincha já estava no Tribunal de Contas e o certame se deu por 696 milhões de reais a construção do Mané Garrincha, após o governo que me sucedeu construiu e fez os seus aditivos. O mais importante é o combate... Seu tempo acabou, candidato. Miragaia, 30 segundos agora para a sua réplica. Repetindo, eu acho que a gente está vendo, e a candidata Fátima, ela foi muito objetiva nessa situação. Nós temos hoje um presidente encarcerado, sequestrado politicamente, e isso se deu em função de uma decisão política, de impedir que ele participasse do processo eleitoral. Se construiu uma farsa, o colocou na cadeia para impedir que o povo brasileiro pudesse escolher o seu real candidato nesse processo eleitoral.
Então, a denúncia que se fez contra ele foi uma farsa e a população... Seu tempo acabou, candidato. Seu tempo acabou, candidato. Obrigada a todos vocês nessa primeira parte do nosso debate, que está encerrada. E no próximo bloco, os adversários se enfrentam. Candidato pergunta para candidato. Este encontro, para ajudar você a decidir o seu voto, está em todas as redes sociais. No Twitter, no Facebook e no YouTube, em transmissão simultânea nos canais do Correio Brasiliense. Use a hashtag #DebateCorreio para marcar o seu comentário, a sua opinião. A gente volta em instantes.